Eu vinha falando com o Marcelo ali fora e eu falei para ele, Marcelo, o que as pessoas precisam hoje não é mais uma coisa. Uma coisa o governo pode dar. Uma coisa a educação pode dar. Uma coisa a creche pode dar. Uma coisa a escola pública pode dar. Uma coisa a ONG pode dar. Uma coisa o centro espírita pode dar. Uma coisa a Igreja Universal pode dar. Uma coisa eu posso dar para você. Mas não é uma coisa que as pessoas precisam. Porque quando elas recebem de você, elas procuram o próximo, que ela vai receber de novo a mesma coisa. Quando eu entrego uma esmola, quando eu entrego uma recompensa para quem cuida do meu carro, eu entendo que não é aquele dinheiro que essa pessoa precisa. Essa pessoa precisa de uma palavra. E essa palavra está na sua boca. Essa palavra está no seu coração. Logo aqui, ó, é subir do coração e soltar na boca. Por quê? Porque é uma palavra que transformou a água em asfalto. Quando Jesus ele aparece e diz, Pedro, vem. E Pedro sai do barco. E ele começa a andar. É uma palavra que fez o sol parar. É uma palavra que fez o mar se abrir. É uma palavra, basta uma palavra. É uma palavra que, quando você toca na pedra, e da pedra pode sair água, é uma palavra. E a Igreja no Cinema, ela é uma palavra. E nessa manhã eu quero convidar todos vocês, aqueles que são de casa, aqueles que são visitantes, aqueles que são amigos nos prestigiando nessa manhã, eu quero agradecer pela sua presença aqui. É muito bom saber que nós não somos uma tribo, por isso nós somos um reino, e nesse reino nós temos muitos amigos espalhados pela cidade. Existem muitos pastores aqui nessa manhã que são de outros ministérios, são de outras frentes de trabalho, representam outros membros do corpo de Cristo, e nessa manhã eles estão aqui para nos prestigiar. Eu quero te dizer muito obrigado. Vocês coroam, vocês chancelam aquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos que nós não estamos buscando uma atividade para fazer porque a gente não tem o que fazer domingo de manhã. Ao contrário, nós temos muito o que fazer. Mas ainda assim nós sabemos que isso aqui ainda é sobre modo mais excelente. Nós podemos fazer ainda muito mais por Curitiba. Nós podemos fazer ainda muito mais por cada regional dessa cidade. Nós podemos fazer muito mais ainda por várias famílias que estão à nossa volta. E é por isso que nós nos reunimos nessa manhã como Igreja de Jesus, como corpo vivo de Cristo. Alguns já me escreveram, perdão, não consigo estar aí, não consegui ir cedo hoje, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu respondo aqui, obrigado que você não veio. Senão seria ainda mais um problema parado ali na porta. Né? No bom sentido, obviamente. Mas obrigado, porque eu sei que eles estão aqui. Eles escreveram, eles falaram, parabéns, eu queria estar aí, mas não foi possível. E eu sei que eles estão aqui. E até minha esposa é muito sábia. Hoje de manhã, a Mel fez umas 5 diarreias de ontem até hoje. E graças a Deus que ela não veio hoje aqui dentro dessa sala. Porque ia ter um cheirinho especial de diarreia. Ontem deram mais de 25 jujubinhas para a coitadinha. E a Aline ficou uma fera. Chegou em casa, ela ficou muito brava. Por quê? Porque chegou em casa e a gente não aguentava o cheiro dentro do carro. E diarreia é diarreia, né? Então, que bom que a Aline acordou hoje cedo e falou, não, vou levar ela para o hospital e não vou lá no shopping. Mas enquanto ela está no hospital, eu estou aqui, que bom que você está aqui. Eu gostaria de compartilhar uma palavra fresquinha para o seu coração e espero que você esteja, mesmo que no aperto aí, que você ainda esteja muito confortável. Se você está de pé aí, você pode sentar, se está sentado, você pode levantar um pouco, ficar de pé se precisar. Espero que você não precise ir no banheiro nos próximos 20 minutos. Mas a palavra que eu tenho para essa manhã é sobre a chave de Davi. Quando eu abro um campus, eu fico pensando, né, eu até perguntei para a equipe, quem que deveria pregar hoje? Aí eles falaram, não, você. Só que, sinceramente, eu não faço a mínima questão de pregar aqui hoje. Por quê? Porque eu não tenho uma palavra de inauguração. Eu não consigo fazer um evento, esse evento vai ser vai ser sobre família. Eu não consigo fabricar uma palavra e ir lá falar sobre família. Eu não consigo fazer um estudo hoje para falar sobre a inauguração de uma igreja. Eu não consigo. E aí eu tomei a coragem, a liberdade de continuar falando aquilo que Deus está falando para a Igreja no Cinema.
E aquilo que a gente está vivendo na Igreja do Cinema hoje tem sido progressivo cada domingo. E nessa manhã eu não gostaria de trazer uma palavra para a inauguração do cinema, mas eu gostaria de trazer uma palavra para você, para o seu coração. Daquilo que Deus ele está gritando, Deus está falando, aquilo que Deus está tentando ser entendido por nós. Deus tem uma mensagem cada domingo de manhã para você que está sentado aí e para mim que estou aqui dentro desse ambiente. Deus tem uma palavra para nós. Esse encontro é marcado com o Pai do céu. Ele sabe que todos os domingos, 11 horas da manhã, existem 700 pessoas hoje que saíram da sua casa e vieram sentar numa poltrona. Enquanto nós cantávamos, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu falei, Deus, obrigado porque você está aqui. Senão é impossível que alguém viesse se Ele não estivesse aqui, dentro de um cinema, sem passar um vídeo na tela. Eu sei que você veio aqui hoje porque Deus está aqui. E é isso que faz sentido. Nós saímos das nossas estruturas convencionais e entrarmos na sala de cinema apertado, com criança, com adolescente, com idoso, com jovem, com adulto, com maduro, com solteiro, com divorciado, com todo tipo de gente, para ouvir aquilo que Deus está falando com a sua igreja, aquilo que o noivo está declarando para a sua noiva. E eu creio que Deus tem uma palavra nessa manhã para o seu coração. Eu não quero trazer uma palavra aqui para uma organização. Eu não quero tratar vocês nessa manhã como uma corporação, como uma igreja no cinema. Eu quero tratar você pelo seu nome. Eu quero trazer uma palavra para o Eros. Quero trazer uma palavra para o Marcos. Quero trazer uma palavra para o Francisco. Eu quero trazer uma palavra para a Franciele. E o meu desejo é que essa palavra ela entre na sua vida e faça efeito. Porque esse efeito vai tornar você aquilo que Deus disse que você seria. Essa palavra vai tirar você da teoria. Essa palavra que vai fazer aquilo que já existe, cumprir o propósito da sua existência. Amém? A chave de Davi. Mateus 16, 19. Esse é o texto inicial. A Bíblia diz, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Quando a gente fala em ligar e desligar, a gente já rapidamente imagina uma chave de luz, uma chave mestra, uma chave que você liga e desliga. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre essa chave que liga e essa chave que desliga. A chave que a Bíblia chama de chave de Davi. Se eu perguntar para você hoje o que é a chave de Davi, alguém se arrisca aí? Chave de Davi. O quê? Chave de Davi é a casa do apartamento que Davi vivia. Não, Davi não vivia em apartamento. Caverna não tinha porta. Que chave é essa? Chave de roda. Não, naquela época também não tinha carro. Mas a chave de Davi, e eu fiquei me perguntando, mas que tal de chave é essa? O que a Bíblia diz sobre a chave de Davi? Alguns andam com uma chave de Davi pendurado. E eu te pergunto, que chave é essa? Que chave é essa? Que chave? É a chave. É a chave. O evangelho da salvação toca completamente o homem, amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que você é tocado no corpo, você é tocado na alma e você é tocado no espírito? Logo, se você é tocado completamente, a obra que Jesus fez na cruz mudou inclusive a sua maneira de ser e pensar. A obra de Jesus, ela tocou os teus ossos. A obra de Jesus toca os teus membros, os teus órgãos. A obra de Jesus, ela muda alguns desejos que estavam em você antes e agora não está mais. É essa obra da cruz que muda quem nós somos. Agora, o impacto da salvação. Esse impacto da salvação, ela reflete na nossa relação com o mal, mais do que com a relação com o bem. Eu venho falando isso há um bom tempo já, e eu sei que um monte de gente nunca entendeu o que eu estou dizendo. Mas entenda que hoje você não se tornou um crente em Jesus, você não se tornou uma nova criação para você ser capacitado a fazer coisas boas. Porque afinal é isso que nós temos em mente. Se ele se converter, ele faz coisas boas. Se ela se converter, ela vai ser uma boa esposa. Se ele se converter, ele vai ser um bom pai. Se ele se converter, ele vai ser um bom marido. Se ele se converter, ele vai ser um bom vereador. Se ele se converter, ele vai ser um bom presidente. Se ele se converter, ele vai ser...
E a gente tem na mente que as pessoas, para serem melhores, elas precisam se converter. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que o estudo aprofundado da palavra mal, ela nos confirma que a dimensão da redenção que obtivemos através da obra de Jesus sobre a humanidade tem mais a ver com a minha relação com o mal do que com a minha relação com o bem. A obra de Jesus, ela impacta diretamente na minha relação com o mal e não com a minha relação com o bem. A questão é que para muitas pessoas, essa obra não foi suficiente. Então essa obra não foi suficiente, ela não impacta na minha relação com o mal. O que eu faço? Eu tento compensar com o bem. Eu faço bem, e eu faço bem, mas existe uma relação minha com o mal. E nessa manhã é sobre essa relação com o mal que eu quero falar com você. Como você se relaciona com o mal? Quando Adão e Eva, eles pecaram, o que mudou na realidade não foi a relação do homem com a relação ao bem, mas essencialmente a relação do homem com o mal. Por quê? Porque o texto lhe diz: abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva. Que olhos são esses? Será que eles estavam no jardim assim, andando de olho fechado? Acharam a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse texto ele está dizendo que eles já andavam, eles já comiam, eles já viviam, eles já estavam provavelmente com os olhos abertos. Só que esse texto lhe diz: abriram-se então os olhos de ambos. Você sabia que você tem 4 olhos? Eu não tenho 6. Sem o óculos eu tenho 4 olhos. 2 enxergam e 2 veem. Nem tudo aquilo que eu enxergo é o que eu vejo. Nem tudo aquilo que eu enxergo é o que eu vejo. Então, logo, vamos fazer um exercício. Fecha os teus olhos. Fechou? Fechou os teus olhos? Sai aqui para fora, pega o elevador. Agora desce. Quando você sair do elevador, a saída vai ser para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Pode abrir seus olhos de novo. Por quê? Porque você viu a saída, mas você não enxergou ela. Existem olhos do teu entendimento, que você vê aonde você não enxerga. Existem olhos que são naturais, onde você enxerga aquilo que talvez ninguém vê. Agora fui muito profundo, não? Agora embaçou o lado. Já dá para terminar já. Que agora você vai passar a semana inteira pensando nisso. Eu sei que funciona assim. Porque realmente é assim. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus estabeleceu no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você acha que Adão e Eva não tinham conhecimento do bem? Claro que tinham. Mas eles não tinham conhecimento do mal. Quando eles vão lá e comem desse fruto proibido, qual foi o problema de comer desse fruto? Foi que a partir daquele momento eles consumiram o mal. Eles tomaram acesso a um conhecimento que os olhos talvez deles enxergavam, mas eles nunca viam aquele mal. Naquele momento eles tiveram acesso a uma maldade que nunca tinha subido ao coração do homem. Naquele momento eles olharam para o outro e um supôs algo do outro de tal maneira que eles saem dali e se escondem. Eles sentem vergonha um pelo outro. Mas em Mateus, como eu comecei dizendo, o texto ele segue e diz, quando Jesus ele ora e diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, blá, 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 blá. E ele termina dizendo o quê? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nessa manhã, a minha pergunta para você é: o que significa ser livre do mal? O que significa Deus me livrar do mal? Será que eu sair ali fora e Deus me cuidar do bandido? Será que é eu chegar em casa e a Mel já não ter mais diarreia? Será que é eu chegar aqui e o carro não ter acabado a gasolina, o pneu não ter sido furado, a roda não ter sido entortada no meio de um buraco, né, que está sendo já rotina lá em casa? Será que isso é mal? Será que mexer no seu conforto, isso é mal para você?
Obviamente que não. Mas é isso que nós falamos para Deus quando estamos orando. Deus nos livra do mal. Então agora eu peguei o avião, consegui descer lá, não caiu o avião, então Deus livrou a gente do mal. E a gente pensa que é isso. Quando na verdade, será que era isso que Deus estava falando? Jesus falou? Será que Jesus ele era um bundão, frouxo, que tinha medo das coisas? Não, por quê? Não. Mas Jesus ele sabia o que ele estava orando, nos livra do mal. Que mal é esse? Nessa manhã eu pergunto para você, que mal é esse? Tal declaração se refere a todo percurso do pecado sobre a criação. Quando Jesus ele faz essa declaração, mas nos livra do mal, Jesus ele começa a se levantar, ele começa a denunciar a todo percurso do pecado sobre a criação. A palavra mal, ela se refere a todo tipo de pecado sobre o homem. Quando Adão e Eva eles tomam conhecimento do mal, isso significa que eles tiveram acesso a todo tipo de maldade humana. A palavra mal representa no grego 3 características. Agora entrou já na aula de grego, imagine, transformando cinema em sala de grego. Mas esquece o grego, entenda o que eu quero dizer. Primeira palavra é poneros. De poneros vem da palavra ponos, que tem uma origem na palavra pênis. Pênis, não pênis, pênis. Ok? P-E-N-E-S. Eu sei que por dentro você riu aí. Conheço essa galera. Porque o mal... é brincadeira. Aleluia. Glória a Deus. A palavra poneros significa pecado. Todo tipo de mal no percurso da humanidade se resume nessas 3 palavras. Poneros fala de pecado, que é todo tipo de maldade. Segundo, ponos, que significa dor, doença. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de cólera, todo tipo de úlcera, todo tipo de câncer, todo tipo de peste, todo tipo de epidemia. Vem da palavra ponos. E a terceira, pênis, que é todo tipo de miséria. É uma pobreza. Você consegue imaginar um mundo sem isso? Você consegue imaginar um mundo sem pecado, sem enfermidade e sem pobreza? Chegamos no céu. Porque é de lá que nós caímos. É de lá que nós fomos expulsos desse ambiente. Mas a questão é que antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não sabiam o que era mal. Agora, a obra redentiva de Jesus na cruz, ela destruiu. E nessa hora que eu quero te levar, você crê nisso, não só na teoria. Você crê nisso na prática do seu dia a dia. Você caminhar nessa nova realidade, na realidade dessa nova criação, que eu e você nós fomos feitos através de Cristo na cruz. A obra redentiva da cruz, ela destruiu o poder do pecado, o poder da doença e o poder da pobreza. Quando Adão e Eva foram designados para sujeitar a terra, eles estavam sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de pobreza e nenhum tipo de pecado. Agora, quando nós estamos restaurados, redimidos, estabelecidos de volta ao propósito original de Deus, por que nós deveríamos esperar algo a menos do que isso? Por que eu e você nós esperamos algo menos do que isso? Deus ele cria tudo e no final ele coroa a criação com Adão e Eva. E quando ele coroa a criação com Adão e Eva, a primeira coisa que ele diz: frutifiquem, multipliquem, sujeitem e dominem a terra. Qual era a condição de Adão e Eva antes disso? Era uma condição sem ponos, sem ponero, sem pênis. Eles não sabiam, não havia nenhum tipo de doença, não havia nenhum tipo de pobreza e não havia nenhum tipo de pecado ou maldade.
É tempo de eu e você começar a manifestar aquilo que nós somos, pelo que os seus olhos veem, não pelo que os seus olhos enxergam. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das que eu não, mas já são. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que nós não vemos, mas elas existem. Não é um pensamento positivo, vazio. Não é uma tentativa de você mudar uma circunstância pensando do contrário dela. Mas é uma realidade de 2000 anos atrás, que te trouxe até aqui, dentro desse shopping, dentro desse cinema. Quantos estão entendendo essa mensagem? Por isso, para nós, nos foram entregues as chaves do reino. O que significa? E agora eu cheguei nessa palavra. O que significa as chaves do reino? Significa que temos a autoridade para pisar sobre todos os poderes do inferno. Essa chave nos devolveu a autoridade para pisar em cima do ponero, para pisar em cima do pônus, para pisar em cima do pênis. Essa chave está nas tuas mãos. A nós foi confiado de volta a autoridade sobre todo tipo de maldade. Você não tem mais maldade em você. Se um dia você confessou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas, o primeiro homem, o último homem passou e novas se fizeram. Você é uma nova raça, você é uma nova natureza, você é uma nova matéria, você é eterno. Embora o seu corpo ele possa padecer, embora o seu corpo ele venha a dormir, adormecer, você não morre mais. Porque aquele que crê em mim, diz o Senhor, ainda que esteja morto, ele? Crente morre? Não morre. Não morre. Meu pai está com 79 anos no asilo. E a gente tem vontade de falar, pai, levanta mais alto o braço, que Deus não está enxergando. Para que Deus leve logo ele. Leve. Pô, mas você não ama teu pai, você é frio, você não sei o quê. Não, eu amo, por isso que eu estou pedindo isso. Porque não é o meu pai vivo que expressa o quanto eu amo ele. Mas é o meu pai vivo dentro de mim que expressa o quanto eu honro ele, mesmo ele não estando mais entre nós. Mas eu e você, a gente não pode se relacionar com a morte como o primeiro homem, a velha natureza, que não solta, que tem medo dessa morte, que corre dessa morte, que paga tudo que for para não ter câncer, paga tudo que for para não ter quimioterapia, paga tudo que for, porque tem medo. E esse medo te traz para Jesus. Meu irmão, o medo não tem nem poder para trazer alguém para Jesus. Muitos falam, ele não veio pelo amor? Ele veio pela dor. A dor não traz ninguém para Jesus. Pelo menos esse nunca foi o plano de Cristo Jesus. Talvez as suas consequências te trouxeram para Jesus, mas nunca foi a dor. Jesus está estendendo para você hoje uma chave, e essa chave é pisar sobre toda a autoridade das obras do inferno. Você não precisa mais viver debaixo do ponero, do pênis e do pônus. Você não precisa mais viver debaixo do pecado, da maldade, da doença e da miséria. Não. E era isso que a Bíblia estava dizendo quando ele falou sobre as chaves de Davi. Porque Davi sabia exatamente isso. Davi vivia à frente da sua geração, ele vivia à frente do seu tempo. E ele já se relacionava com um Deus sem ponero, sem pênis e sem pônus. Ele já sujeitava o mal. Davi conhecia quem ele era. E a Bíblia diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Isso não é enfeite na Bíblia, meu irmão. Não é enfeite na Bíblia. Esse é o mínimo da expectativa que Deus tem a seu respeito. Você vai pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre tudo aquilo que te atacava. Você vai pisar, você vai... Como que alguém pisa e não é picado? Porque você se torna indestrutível. Você é eterno. Nada pode tocar a sua vida. Nada.
E é isso que a Bíblia diz quando ela diz: nada pode separar você do amor de Deus. Não é um marido, não é um filho, não é uma igreja, não é um pastor, não é uma crise financeira, não é uma falência, não é uma enfermidade, não é um câncer, não é um HIV, não é nada. Porque tudo isso pode tocar o seu corpo. Algumas vezes vai tocar até sua alma, se você permitir, mas jamais toca o seu espírito. O espírito, ele está pronto. O espírito, ele está nutrido. A chave que recebemos é a chave de Davi, ambos revelados em Isaías e Apocalipse. Com isso eu quero terminar. A Bíblia diz em Isaías: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É a mesma chave que Jesus, ele diz: tu és Pedro, você será a minha igreja. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar no céu será desligado na terra. É a mesma chave. Essa é a chave que nós temos hoje. Em Isaías ele segue dizendo: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá a chave e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Aonde alguém anda com a chave no ombro? Me explica. Aonde que alguém anda com uma chave no ombro? É o texto aqui, ó. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E agora eu vou te dar a prova real do que eu estou falando. A chave no ombro fala sobre autoridade e domínio. Porque Isaías, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aonde está a chave? Aonde está o governo? Quem é o ombro? Quem é o ombro? Se Cristo é o cabeça, quem é o ombro? Diz assim comigo: eu. O governo, a autoridade não está mais sobre a cabeça. A autoridade não está mais no nome de Jesus. A autoridade está no nome da igreja. A autoridade está no seu ombro, no seu ombro, no seu ombro. A chave está no seu ombro. E eu colocarei nos ombros. Você é o ombro, Jesus é o seu cabeça. E aí as coisas fazem mais sentido. E aí a gente para de ficar rezando para Maria. Não, Maria não deu, agora vamos para Jesus. Ah, Jesus também não deu, agora vamos para não sei aonde. E você começa a pegar essa chave. Você tira do ombro e fala: não, abre. E aquilo abre. Fecha e aquilo fecha. A enfermidade cessa e a enfermidade cessa. A miséria cessa e a miséria cessa. É tempo de eu e você, nós entendemos que a chave de Davi está sobre a sua mão, está sobre a minha mão. E aquilo que você fechar será fechado, aquilo que você abrir será aberto. Eu não estou falando com fantasmas. Eu não estou falando com crente reformado. Eu não estou falando com aqueles que estão tentando viver uma tentativa de ser crente, que estão tentando ser santos, que estão... Não, estou falando com uma nova criatura, com uma nova criação. Aqueles que dizem: estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E porque Cristo vive em mim, eu sou. Ele é o grande eu sou, mas eu sou também. E é isso. E é isso. Através de Cristo, tudo que o Pai tem, nós podemos acessar por herança. Eu e você, nós recebemos a chave. Essa chave teve um alto preço e hoje nos foi confiada novamente. Nós temos o poder. Usar a chave é usar as nossas declarações. Eu não vou entrar nisso agora. Não vou entrar como usar essa chave. Mas eu quero te dizer: vai para casa sabendo que há uma chave na sua vida. E que para essa chave ser usada, alguém precisa colocá-la no buraco. Vamos nos colocar de pé.